Está tudo certo? Hoje, infelizmente, acabou de lá. Só que é a outra que ela ainda não chegou. Mas eu não fiz o chato porque você não vejo. Meus amigos, boa tarde a todos. Para dar início à nossa 7ª reunião do período 2012-2013, solicito a todos para que de pé saudemos essa bandeira nacional. Quero convidar nosso companheiro governador, bem-vindo ao RUPS, para fazer o protocolo da tarde de hoje. Obrigado. Ao centro da mesa, primeiramente, boa tarde a todos vocês, nossos companheiros, amigos que prestigiam essa reunião. Ao centro, nós contamos com a presença marcante do nosso presidente Hércules Duarte. À sua direita, a palestrante e amiga Gisele Sanguilart, ela ex-rotaractiana, ex-rotariana, uma profunda... Eu vou deixar para você apresentar tudo o que ela é, fica melhor, não vou tirar esse prazer seu, mas é a nossa amiga, sempre amiga, Gisele. E à esquerda do presidente, o nosso companheiro Roberto Attanari, ele é do Rotary Club de São Paulo, Água Rasa, e é do distrito 4.430. Para que vocês saibam, ele veio especialmente de São Paulo, de ônibus, para assistir a nossa reunião, pretende ir ao Rotary Club Ipanema e depois voltar às 11h30, 23h30 para São Paulo. Então, eu acho que, compondo a mesa, os parabéns com as palmas e os agradecimentos ao Attanari. Os parabéns é porque ele sempre demonstra o amor à Rotary. Então, seja através do escrito, seja através das ações, de suas palestras, de suas participações em atividades rotárias. Como ele não conhecia o Centro de Estudos Rotários, ele do nosso distrito, então ele aqui está presente. Quero saudar também o governador Hertz Udermann, 1995-96, e saudar a todos vocês de maneira especial. Que a nossa reunião seja profícua, porque a palestrante é de primeira linha. Presidente, obrigado. Para a continuidade. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Bem, meus amigos, normalmente os temas abordados aqui em nossas reuniões, bem como os respectivos palestrantes, são selecionados por nosso diretor de protocolo, o Luiz Laércio, né, e a Marlene Manso, ambos do Rotary Botafogo. E para fazer a apresentação da oradora dessa tarde, eu convido a Marlene Manso a fazer. Boa tarde, Marlene Manso, social representativa do Rio de Janeiro Botafogo, minha classificação em ensino de idioma. E ex-correspondente do Gerói, né, que nós de vez em quando trocávamos algumas ideias. Eu pensei na Gisele, porque eu já vi a Gisele falar em outras ocasiões. Mas a Gisele, para mim, era uma referência muito interessante, porque eu tinha entrado em Rotary, eu tenho 20 anos já de carreira rotária, eu entrei em 1992, fui a terceira mulher a entrar no Rotary Botafogo, e a minha madrinha, que foi a primeira, Maria Otávia foi a primeira a entrar, ela um dia disse assim para mim: eu gostaria de levar você para conhecer o Rotaract. Eu disse: mas o que é o Rotaract? Cara, que você vai ver, você vai conhecer. E nós fomos, foi na época em que a Gisele era presidente. Nesse dia estava tendo inclusive uma palestra do governador Augusto Rezende Menezes. Ele falou sobre as docas de Santos, foi muito interessante, e eu fiquei deslumbrada, foi um amor à primeira vista. Até hoje eu agradeço a Maria Otávia essa oportunidade de ter me levado para conhecer um belíssimo programa de Rotary, que é o Rotaract, e uma representante digna, que foi uma excelente diretora, uma excelente presidente, uma excelente, depois ela teve
quando ela saiu do Rotary, ela antes já tinha sido também de Interact, se não me engano, né? Ela tinha meio que fundado o Interact ligado ao Ipanema. Depois ela ajudou a fundar também o Rotary Novas Gerações. Então ela, para mim, é uma referência de uma pessoa brilhante, dinâmica, e mesmo que ela não esteja hoje em dia no movimento, ela jamais negou um convite que a gente fizesse para ela fazer palestras. Eu já vi fazer palestras, inclusive no nosso clube, e achei que seria interessante ela dar. Ela já fez uma palestra quando eu fui presidente deste Centro de Estudos Rotários, e achei que seria interessante ela fazer, dando essa visão, que é um pouco de fora, como uma historiadora, uma pesquisadora, e também de uma pessoa que fez parte da organização. Então eu espero que vocês também apreciem, saibam também valorizar, né, o fato dela ter vindo, chegar ontem à meia-noite vindo de Vassouras, onde ela dá aula, fazer esse esforço para estar aqui conosco. Obrigada, e minha homenagem ao Roberto também por estar aqui conosco. Obrigada. Bom, estamos teremos o prazer agora de ouvir a nossa Gisele, por favor. Boa tarde, companheiros. É com muita satisfação que eu aceitei o convite da Marlene. O convite da Marlene realmente não é muito difícil recusar. Eu faço o possível para atender dentro da minha agenda. E é sempre um prazer poder voltar ao rosto e encontrar os companheiros de tantos anos. O carinho fica e os bons momentos que eu vivi na Casa Rotária nesses anos todos que eu estive à frente desse movimento, seja no Interact ou sobretudo no Rotaract, que foi o período mais longo que eu vivi, que foi a década de 90 toda, o momento que eu estava na minha formação profissional. E eu tenho certeza que a minha experiência rotária no Rotaract foi fundamental para a profissional que eu sou hoje. Isso eu não tenho a menor dúvida. Seja na hora na liderança, seja na hora de organizar um evento, toda a minha prática de organização de conferências, CONARCs ou pequenos eventos, está ali por trás, no seminário que eu vou organizar. Em 2009 eu organizei um seminário internacional, fui atrás do Cláudio Cunhavale e fiz no Hotel do Sesc. O pai dele franqueou o Hotel do Sesc pra gente. Porque eu me lembrava, na época do Rotaract, que o pai dele era de lá. Então, assim, eu estou sempre voltando, tendo contato. E aprender a organizar, aprender a assumir os meus compromissos, aprender o valor da palavra. E eu sempre todas as vezes que eu estive no Rotaract, que eu ia pedir alguma coisa no Rotary para o Rotaract, eu sempre fiz aquilo que eu pedi, eu sempre cumpri a minha palavra, e acho que essa profissional que eu sou hoje, eu tenho muito do que eu aprendi nesse treinamento de liderança, que começou com o Projeto Raiva, em 88, no Conservatório, na época ainda do governador Alexandre Studa, do Rio de Janeiro, do Ipanema, do Rodrigo Ipanema. Hoje, passados 92, 93, foi quando eu fui presidente do Rotaract Corcovado, era a gestão do governador Menezes, que era o Clube do Rio, é um dos padrinhos do Corcovado, e foi ali que eu conheci a Marlene nessa palestra que eu fiz. E o mundo dá volta. E eu estou aqui hoje falando de novo sobre o Rotary. A Marlene tinha me convidado para falar ainda nos inícios dos anos 2000, no Serra, quando o Serra ainda era lá no CIE. Hoje, com certeza, eu vou retomar outra palestra, até porque a forma como eu enxergo as coisas mudou, até por causa do meu próprio desenvolvimento profissional. Do doutorado em diante, ou seja, de 2001 para cá, eu tenho me dedicado a estudar a questão da filantropia, sobretudo a filantropia no início do século XX no Rio de Janeiro. Enfim, e aí eu tenho descoberto vários personagens interessantes que estão envolvidos na filantropia. 23 quando é criado o Clube do Rio, a célula máter do rotarismo no Brasil. Então é um período e esse período da Primeira República, a gente chama de Primeira República, que vai da proclamação da República em 1889 a 1930 com o Otto Vargas, é muito
fértil para a gente entender um movimento da filantropia, a sociedade civil, que hoje a gente chamaria de sociedade civil, engajando seu capital social e financeiro em prol da ajuda dos carentes, da população carente da cidade do Rio de Janeiro. E, enfim, e é um pouco, e nesse momento eu consigo olhar a criação de Rotary no início do século XX em Chicago com outros olhos. Sempre me vem à mente um texto clássico do Antônio Gramsci, do pensador italiano Antônio Gramsci, no Caderno de Kafka. Eu sempre confundo. O título é muito parecido com o do Graciliano Ramos, foi escrito nas mesmas condições, no mesmo período, só que um numa prisão na Itália e outro na prisão da Ilha Grande. Um se é Cadernos ou Record, Memórias do Kafka, eu acho que é Cadernos do Kafka. E ele faz uma análise que compara o Rotary com outros dois movimentos muito típicos do período do início do século, que é o americanismo e o fordismo. Para a gente entender o fordismo, é uma imagem também muito clássica que eu vou trazer. O filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ele trabalha numa indústria como aparatizador, ele fecha portas. Então ele não pode, tudo que é redondo ele vai ver, vai apertando, até olhar, chegar a ver uma mulher com aqueles peitos e vai apertar as portas dos peitos da mulher. Então, na verdade, é uma crítica que o Chaplin está fazendo a esse excesso de especialização. Porque você não pensa mais, você só pensa em executar aquela tarefa repetitiva. Enfim, e ele compara o fenômeno do rotarismo a esse fenômeno, que tem do excesso de especialização da sociedade. E a gente tem que lembrar que o Rotary, quando ele é criado por Paul Harris, ele tinha como objetivo fazer o bem social, resolver os problemas impactantes da sociedade naquele momento. E ele fazia isso através de um pool de personagens importantes da localidade e sempre procurando um de cada profissão, de forma que houvesse uma ajuda mútua entre eles e houvesse também, e que eles tivessem, juntando seus esforços políticos e econômicos, capacidade de reverter isso em prol da comunidade. Esse período do início do século, ele é uma questão que já vem desde a segunda metade do século XIX, que é o período, é a questão social, é chamada questão social, a questão do pobre trabalhador urbano, o pobre trabalhador da indústria. Não só das más condições de trabalho na indústria, mas também das más condições de vida desse homem que vive mal, trabalha mal, come mal. É um período que é de grande efervescência de movimentos sociais. Você tem as ideias socialistas, as ideias anarquistas, todas ganhando terreno no meio, principalmente do operariado. Então, você tem uma efervescência social grande e um medo muito grande das sociedades que isso viesse a mudar a ordem. Então, o que você pode fazer para melhorar as condições de vida nas cidades? Ora, na França você vai ter a criação em 1890 de um organismo chamado Museu Social. Eles eram conservadores e eles se juntam para pensar numa estratégia para resolver o problema da questão social através de um museu que tem como papel refletir sobre a sociedade e a cidade. É dentro desse organismo que surge, por exemplo, o urbanismo como ciência que pensa a limpeza da cidade. Você vai ter a família Rockefeller na França, grandes capitalistas, grandes banqueiros, investindo seu capital social para a construção de hospitais infantis, policlínicas, financiando eles próprios a manutenção dessas instituições, construindo botes de leite, porque a questão do trabalho afeta também a mulher e a mulher grávida, que tem que amamentar seu filho.
Então você tem a distribuição do leite, mas o leite esterilizado. Então você tem todo um conjunto de ações para resolver esses problemas, são os problemas do tempo. E o Rotary surge também buscando resolver os problemas do tempo dele, seja a construção de banheiros públicos na Chicago do início do século XX, seja depois tentando resolver a questão da polio no mundo, nesse segundo momento, que é a criação da Fundação Rotária, que tem a ver também com o boom que vai ter nos Estados Unidos, a criação das grandes fundações ligadas às famílias importantes, como os Rockefeller, como o Kellogg, Morgan, para ficar nessa que eu estou me lembrando, assim, que investiram nos Estados Unidos, mas sobretudo investiram fora dos Estados Unidos. A Kellogg se especializou mais na educação, na questão da abertura de bibliotecas. A Rockefeller se especializou na parte da saúde. Então, para todos os lados vieram missões da Rockefeller, seja para tratar da febre amarela, seja para tratar da filostomose, seja para tratar da tuberculose na Europa, na década no pós-Primeira Guerra. Se aqui a gente tem a febre amarela como um grande problema sanitário do início do século XX, na Europa você tem a tuberculose, que matava indiscriminadamente, que ceifava vidas tanto quanto a Primeira Guerra ceifou. Então, a gente tem que entender o rotarismo no âmbito dessas várias instituições que foram sendo criadas, primeiro nos Estados Unidos sobretudo, porque a característica das instituições norte-americanas é que primeiro elas resolveram o problema local e depois elas se expandiram para o mundo. Começa no Caribe, começa em Cuba. Aliás, a febre amarela, a descoberta da transmissão hídrica da febre amarela foi descoberta pela missão americana em Cuba, pelo fim. Então, assim, você tem, seja a partir disso, ou seja, vindo para o Brasil em 1914 para tratar primeiro da filostomose, que era um problema terrível no Brasil. A barriga sadia das nossas crianças do interior era, na verdade, o amarelão. Era uma doença, uma verminose. Somos comidas, filostomose. Então, seja de uma forma, seja de outra, essas instituições começaram localmente e se expandiram. O Rotary também começou localmente. O Rotary começou primeiro em Chicago, depois se expandiu pelo território americano, depois começou a crescer para fora dos Estados Unidos, até que ele cria a Fundação Rotária, que é esse organismo que vai reunir todos os Rotarys. Mas essa questão é uma questão que faz sentido, é uma proposta que fez sentido na criação do Rotary em 1900. E hoje a gente tem que pensar em qual é o Rotary que a gente vive, qual é a sociedade que nós vivemos em 2013, quais são as necessidades da sociedade atual, o que a gente tem que fazer, até onde a gente pode ir, até onde essa nossa divisão ela consegue atingir os objetivos. Ou fragmentou demais hoje e você perdeu a força, porque você tem uma concorrência, que é esse terceiro setor, que trabalha com isenção fiscal. Toda e qualquer ação desse terceiro setor, benemerente, é pela via da isenção fiscal. A minha tese de doutorado, eu trabalhei com um filantropo, que foi Guilherme Guilherme. Pouquíssima gente ouviu falar em Guilherme Guilherme. Aliás, se não me engano, ele foi do Clube do Rio. Ele estava em todos os lugares. Ele era onipotente, onipresente, onisciente, a partir de 1920, no Brasil. Principalmente no Rio de Janeiro, em Santos, porque ele era presidente da Companhia Docas de Santos, porque até a década de 80, de 1888 até 1980 e poucos, a Companhia Docas de Santos era uma empresa privada e gerida pela família Rim.
quando acabou a concessão na década de 80, voltou para o Estado, a família não se interessou em continuar à frente da companhia, porque era época de hiperinflação e os rendimentos da companhia, porque a fortuna deles não era pela movimentação do corpo, mas pela valorização das ações na bolsa de valores. Como era uma época de hiperinflação, o rendimento das ações era destroçado pela inflação, então eles não tiveram interesse. Mas Guilherme Guinga, ele está à frente de várias ações que vocês possam imaginar. Por exemplo, aqui no Rio, o Hospital Gafreguini foi construído por ele para a saúde. O Hospital Barata Ribeiro, que é na Mangueira, foi construído por ele para a saúde pública. O Museu Histórico Nacional, as primeiras coleções de moedas foram doadas por ele. O Museu da Cidade, no Parque da Cidade, foi a residência dele. Lá na sala de estar dele tinha um trono do Paço da Quinta da Boa Vista. Tinha as cadeiras da Câmara de Mariana. Ele tomava água no copo escrito P1, para quem não sabe, Pedro I. Ele tinha as bachelas, enfim. Eu só estou falando porque eu estou me lembrando que ele tinha na casa dele. Quando foi criado, a decisão de criação do Museu Imperial em Petrópolis foi feita na casa da Gávea, hoje é o Museu da Cidade, com a presença de Vargas. Naquele momento, ele decidiu doar o que ele tinha, não doaram tudo, mas doou a grande parte do que ele tinha para o Museu Imperial. Assim como o cunhado dele, Lineu de Paula Machado, ele tinha a cama dele, o quarto dele, era tudo com P1. A mesa de jantar dele era também do Castro da Quinta da Boa Vista. Eles doaram todos essas peças para o Museu Imperial. Se vocês forem a Petrópolis, se vocês for ver doação do Guilherme Guinga, doação do Lineu de Paula Machado, eles doaram, não pediram isenção fiscal. E a minha tese é que aqueles homens, naquela época, eles tinham um valor de nacionalismo. Eles faziam isso porque acreditavam que eles estavam fazendo o melhor para a nação. Eles não pediam nada em troca. Não havia uma moeda. É claro que ele tinha isenção para importação do material que ele iria usar na construção do museu, na construção dos hospitais. Mas a Companhia de Obras e Santos, ou a CBE, porque quem é carioca vai se lembrar que havia luta entre a Light e a CBE, Companhia Brasileira de Eletrificação, que tinha telefonia, bondes e luz elétrica, era da família Guinga também. Eles perderam todo o poderio deles, eles perderam para a Rio Light São Paulo, uma firma canadense. Eles simplesmente se recusaram a usar a luz da Light. Eles tinham sua própria casa de força e luz, todas as suas casas. Mas eles eram, antes de tudo, nacionalistas. Uma vez eu estava na Academia Brasileira de Ciências e o Jacob Paris, que é o presidente ainda da Academia Brasileira de Ciências, me perguntou assim: Gisele, por que não existem empresários hoje como Guilherme Guinga? E eu parei e pensei. Eu falei assim, porque o que o diferencia de todos é que ele fazia isso porque ele acreditava na construção da nação brasileira. Ele fazia isso porque apostava. É claro que se você perguntar por que o Rockefeller fazia isso, ele também vai dizer que ele acreditava na nação americana. Tanto é que ele construiu a Universidade de... Agora me fugiu o nome. Na Califórnia, eu acho. Tem uma universidade americana que foi construída pela Rockefeller. E todos esses essas grandes fundações norte-americanas foram criadas por filantropos. Porque eles acreditavam que eles estavam fazendo o quê? Formando a nação norte-americana. Os cérebros queriam estar. Quando ele vai e faz a John Hopkins, a Faculdade de Saúde Pública nos
Estados Unidos, onde vão ser formados sanitaristas. Muitos brasileiros vão estudar lá, pagos, inclusive por Guilherme Guinle, não havia CNPq. O Guilherme Guinle foi o primeiro CNPq. Ele financiava, assim como eles financiaram também Arnaldo Cohen e outros músicos. Eu vou acabar lembrando tudo, mas é muita coisa, eu acabo esquecendo. Dá para ir do alfabeto 2 vezes e ainda sobra letra. Quando eles estão fazendo isso, é porque eles estão acreditando que isso vai ser importante para o crescimento da nação. Então isso difere ele com certeza dos empresários que hoje nós vemos aqui, que dizem que estão fazendo terceiro setor, mas estão na verdade interessados na diminuição dos impostos a pagar. Não estou aqui julgando se é certo, se não é melhor que o outro. Eu só chamo a atenção que são tempos distintos. O Rotary foi criado com a perspectiva de homens como Guilherme Guinle, que eles acreditavam realmente que com suas ações iriam transformar o mundo. Seja o mundo da cidade deles, seja o mundo global. E hoje o que a gente tem que parar a pensar é qual é o mundo que nós vivemos hoje. Como é que a gente pode tentar resolver as questões? Hoje, assim, está um engarrafamento horrível na Avenida Brasil. A prefeitura está fazendo ação contra os caracudos que se instalaram na Avenida Brasil. Simplesmente a pista de subida está parada. Eu tive sorte que quando eu cheguei ainda não tinha começado a operação. Mas 2 colegas que chegaram depois já ficaram presos. E quando eu saí, a pista não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Nos Estados Unidos vai ter, na Europa vai ter, na Suíça, que é um país exemplar, tem. Mas a diferença é a forma como as sociedades respondem aos atos de corrupção. O que está faltando para a gente? Aí sou eu falando, é a minha opinião pessoal. Está faltando um pouco de cidadania. Está faltando entender o que de fato é cidadania. Eu cresci, eu fui no início da minha formação escolar, ainda era sobre regime militar. Eu era obrigada a formar, a cantar o hino nacional uma vez por mês, uma vez por semana. Tinha parada de 7 de setembro, que a gente desfilava no colégio mesmo. Mas todo mundo sabia cantar o hino nacional. Todo mundo sabia todos os versos. Todo mundo sabia que não se aplaude o hino nacional. Você pode aplaudir o pavilhão nacional, mas não o hino. Então você vai em qualquer evento, como eu fui na formatura dos alunos, que acabou o hino nacional e todo mundo bate palma. E aí eu lá na mesa principal, porque eu fui patronesse da turma, sem bater palma, me recusando a fazer. Mas existe o quê? Uma falta de informação, de cidadania, de educação. Então, o que a gente pode fazer? Apoiar formação, estudos, a questão da formação mesmo, da cidadania. Hoje são coisas que estão faltando. A universidade que eu trabalho, Vassouras, tem uma história muito peculiar e que conta a história de todos. Lá no sul fluminense. Quando na década de 60 o general Severino Sombra de Albuquerque vai curtir a sua aposentadoria lá, ele sonha em construir ali a Coimbra brasileira, a Coimbra tropical, e constrói uma instituição. Reza a lenda. O fato é que ele vai procurar Rotary. Ele vai procurar ele é um forasteiro da cidade. Ele vai buscar apoio de quem? Do Rotary, que é, naquele momento, na década de 60, a tradução melhor da elite local. E ele consegue apoio das esposas dos notarianos, que vem na ação dele uma questão que tocava a elas muito, que é a necessidade de seus filhos saírem da cidade para estudarem nas grandes cidades. Porque, na verdade, nas cidades pequenas, você chegou aos 18 anos, você é obrigado a sair.
E com isso ele consegue o apoio, se não do Rotary, mas pelo menos dos esforços dos rotarianos. Então, a história da Universidade Severo do Sombra, de alguma forma, passa também pela história de uma ação do Rotary. Se não direta, pelo menos indireta. E eu acho que talvez são essas ações que são importantes que a gente trazer para a discussão. Então, na verdade, a minha proposta hoje foi trazer para a discussão apenas esse panorama e de como é entender o que é Rotary e jogar para reflexão o que a gente pode pensar do que nos espera daqui para frente, o que espera de Rotary, o que Rotary pode fazer para melhorar, porque continuamos atuando nas nossas comunidades e atuando de forma global nos grandes projetos da Fundação Rotária, como a Poliocruz, que é o maior de todos, que atingiu grande a polio hoje é considerada uma doença controlada. Os casos que existem são casos de reação à vacina, que é onde eu estudo a relação de Carlos Chagas com o Guilherme Guinle, e que resultou da amizade desses dois homens aparentemente tão distintos, um dos salões e o outro do laboratório, que, entre outras coisas, a criação dos dois hospitais que eu falei e o financiamento dos filhos do Carlos Chagas, do Evandro e do Carlos Chagas Filho, e do caçula do Oswaldo Cruz, Paulo Oswaldo Cruz, mas que é muito mais Chagas do que mais chaguista do que oswaldiano na filiação acadêmica. E é por isso que eu digo que o Instituto Guilherme Guinle investiu num projeto de nação que passava pela ciência produzida em Manguinhos, onde eu estou hoje. Enfim, vai ser feito um sorteio depois, é um autógrafo. Esse livro foi premiado pela Academia Brasileira de Letras em 2009. Enfim, aí eu lanço para vocês debaterem. Estou aberta para responder as perguntas. Quem seria o primeiro a manifestar o seu... Você tem acompanhado, digamos assim, de alguma forma, não sei se você ainda tem algum contato com rotarianos ou grupo de Rotary, você tem acompanhado além do projeto, você está dentro ainda da campanha da polio, mas você tem acompanhado, às vezes eu vejo, eu leio uma coisa Rotário para saber o que está sendo feito. Se você vê algum hiato, se você vê alguma parada que talvez, às vezes até, a transformação ela passa primeiro por um momento talvez de tranquilidade, ou de uma paradinha, para depois se envolver. Você vê, assim, até do tempo em que você esteve no Rotary, você deu para sentir alguma coisa ou você não tem acompanhado de forma que você possa responder? Eu tenho acompanhado um pouco, eu recebo um mailing do Coelho do Caxias. E assim, na época daquele caos de Nova Friburgo, eu mesma intervi na discussão, eu mesma capitaneei coisas ali, enfim, naquela tragédia da Serra. E até porque eu tenho um primo que estava à frente dos socorros, então eu sabia muito o que estava acontecendo. Então, assim, ali foi um momento que eu estive muito próximo. Eu voltei a discutir na lista, enfim. Mas, assim, o que eu vejo é que houve uma grande transformação no Rotary, de pessoas. Como o mundo dá muitas voltas, tem uma amiga minha de colégio, que estudou comigo com a Ana Paula, que também foi do Rotaract, que está hoje no Rotary Ipanema, foi até inclusive presidente do Rotary Ipanema, a Viviane. Ela estudou com a gente no colégio. A Viviane, ela me chamou muito para voltar pro Rotary, ela insistiu muito, inclusive para ir na reunião do Ipanema.
Só que muitas vezes, esse semestre eu estou dando aula às quartas, mas semestre passado eu estava às quintas. Então, assim, eu fiquei durante muito tempo. A minha flexibilidade de horário atual, por conta da minha agenda profissional, está muito complicada. Por isso, quando eu falei com Marlene, se é para marcar, só pode ser em fevereiro. Depois que começar março, eu não vou conseguir me comprometer. Inclusive, eu vou dar aula na quinta-feira à tarde com a sua. Então, eu não tem como. Então, assim, e eu fico muito presa na Fiocruz, então eu não tenho mais, eu não recebo mais presenciário. Mas eu vejo mais pela internet. Contato com o rotariano até tem, porque eu sou muito amiga da Samares, filha do Ramon Guedes. Enfim, então eu ainda encontro com o rotariano, enfim, nas bodas do Ramon eu encontrei com vários. Mas assim, contrato social, mas não tenho acompanhado realmente a vivência cotidiana de Rotary e a política, porque enfim, nós somos cidadãos e portanto políticos, na acepção positiva da palavra. Então eu não sei, eu não tenho acompanhado. Falo ainda com o Paulo, ainda tenho contato com o Paulo, mas assim, acompanhar a Rotary de perto, assim, pelo Ipanema, que eu tô vendo, que eu vi mais conta da Viviane, que me passa foto, me manda foto da posse dela, com presidência. Eu vi assim, mudou muito. Se eu for lá, eu vou reconhecer poucas pessoas. Vão ser poucos rostos que me viram subir pela primeira vez numa tribuna. Que quem viu aquela experiência nunca mais se esqueceu, que eu quase que desmaiei. Eu fiquei azul, amarela com a bola, eu fiquei o arco-íris inteiro, de tão sem graça. Não, hoje já mudou, hoje já falo assim tranquilamente. Mas, não que eu fique satisfeita, não é isso, eu não fico. Mas eu já aprendi, a pelo menos controlar. A minha mão continua mexendo muito, mas isso não vai ter jeito. Mas isso não tem jeito. Mas eu sempre. Mas eu continuo. Mas eu percebi que é a grande mudança. Tem aqui, tem ali. Pode. Olha, eu sou Bola Assembleia do Rota de Produção Borrado. Hoje eu estou dirigindo a comissão de novas gerações. Você falou, e eu concordo plenamente com você, que o que falta a nós, povo brasileiro, é o sentimento de cidadania. Você não acha que falta aquela matéria de moral cívica para compor a grade curricular do segundo grau? Para mim isso é muito importante. De repente ninguém mais fala sobre cidadania nas escolas. Você disse que no seu tempo cantava-se o hino nacional pelo menos uma vez por semana, no meu também. Depois acabou a evolução dos militares e acabaram com essa matéria, e que eu acho que é primordial, é muito importante. Nós precisamos, eu acho que o Rotary pode assumir essa campanha junto ao Ministério da Educação para voltar essa matéria à grade curricular. É algo que eu acho. Bom, eu vou dar a minha opinião aí, como não vai ser vai ser a professora de história. Eu discordo completamente. A forma como a disciplina de Educação Moral e Cívica foi construída, ela juntou história, história com geografia, na verdade, ela desvirtuou um pouco, era problemático, e acho que hoje a gente tem que brigar para que continue história no currículo. História e geografia. Primeiro, as licenciaturas estão numa crise enorme, são poucos os alunos que querem dar aulas, principalmente aulas nas escolas do ensino médio, porque são extremamente mal pagos. Você vai enfrentar uma turma absolutamente sem educação, tanto faz na escola pública quanto na escola privada. As escolas públicas que você tem um outro nível de violência muito maior, que é a violência do tráfico, você chegar a uma mãe que dá ao seu filho
para o tráfico, abusar da criança de todas as formas possíveis e imaginárias, em troca do pó, em troca da droga, em troca da manutenção do vício. Você vai chegar a ter a aluna que está grávida do traficante, ou que olhou para um cara do lado, o traficante não gostou, quebrou os braços, enfim. É um nível, eu não estou imaginando isso não, isso me foi relatado por colegas meus que deram aula em escolas próximas a comunidades carentes. Mas uma razão que haver um professor de civismo. Mas aí eu acho que não é só civismo, é um pouco mais do que isso. Só que hoje em dia há uma hipervalorização das áreas tecnológicas. Então, no currículo escolar, as matérias de humanidades estão perdendo espaço. A história é muito mal dada, é muito mal feita. Os livros escolares são muito mal feitos. Então você passa uma ideia completamente equivocada. Eu acho até que você tem que popularizar o conhecimento, mas não precisa ridicularizar. Ora, Dom João VI foi um homem extremamente inteligente e é traduzido como um glutão, comedor de coxinha de galinha, porco. Quando ele era um homem extremamente inteligente. Se nós somos o que somos hoje, é porque tivemos Dom João, no bom sentido, na questão da unidade territorial. Então são questões que passam pelo ensino. E eu acho que passa por uma valorização do seu passado. O brasileiro costuma dizer que lá fora é muito bom. Então vai lá para fora, vai trabalhar no subemprego para você ver. Eu não tenho a menor ilusão. Eu já morei fora 2 vezes. Eu morei no Suíço, depois de terminar a graduação com uma bolsa do governo suíço. Na época, inclusive, da governadoria do Udermann, durante a gestão dele, eu estava na Suíça, estudando. E, assim, eu era nada. Né? Apesar de ser loira de olhos azuis, com nome e sobrenome francês, aliás, com sobrenome de origem suíço, eu me sentia filha de vidraceiro, ninguém me via, eu era nada. Eu estava lá para aprender com eles como eles eram bons e trazer para cá e repetir aquilo como eles eram bons. E depois eu fui, durante o doutorado, e fiquei 8 meses em Paris, né, num grande centro de estudos, que é a Escola de Outros Estudos de Ciências Sociais de Paris. Assim, eu passei 8 meses que eu falava em francês, bonjour, bonsoir, merci. Eu falava português o tempo todo. Então eu acho que a gente tem que valorizar o que nós temos de muito bom, que é a nossa história e a força do brasileiro. Conhecer como se pensa a história e não achar que só porque lá fora é bom. Lá fora é bom, mas lá fora é bom para o americano, para o francês, suíço, enfim. Para nós isso aqui que é bom. Eu sempre fui muito nacionalista e passei a ser mais ainda depois da minha experiência no exterior. Passei a acreditar, então eu acho assim, recriar moral cívica, o SPB, não resolve o problema, porque na verdade você vai deixar de dar uma disciplina, ou vai redividir as disciplinas de humanas nesse conjunto amórfico, e que eles vão continuar sem saber o que é, e vão continuar achando que lá fora é a solução. Eu acho que passa por uma reeducação, talvez por esse tempo que a Marlene falou, do marasmo para você virar. Pode falar. Professor, quer saber você já foi votariano? Já. Você deixou o voto? Segundo, como é que você vê o voto hoje? Desde aquela época que você era e agora que você tem vivência internacional, você conhece mais profundamente a história, etc. Como é que você vê a organização hoje? Você deixou a nossa na verdade, você não sai assim, um divórcio não acontece, principalmente um divórcio de uma relação longa, como foi a minha com o Rodney, e intensa, porque se eu fui conhecida no Rio de Janeiro, eu também fui muito conhecida no Brasil. Assim, quando a gente fez a Conferência Nacional de Cataract, a colega se ligou para o tesoureiro da conferência do ano anterior. Ela disse: eu não sei se ele conhece ou não a Paula,
do Corcovado. Ah, sei, a morena que anda com a loirinha do Rio. Eu falei, sim, bom. Então, assim, eu era nacionalmente conhecida como loirinha do Rio. Ou seja, eu marquei uma época por ser líder. Na mesma liderança que eu exerci aqui, eu aparecia da mesma forma lá fora. Então, foi de 88 a 2001, 2002. O que me levou para fora de novo? Entrar no Rotary Novas Gerações foi meio que uma contingência do destino. Foi caminhar do Interact para o Rotaract e para o Rotary. Na verdade, eu já estava trabalhando no Fiocruz e almoçar no centro eu estava começando o doutorado também, começou a ser complicado para mim conciliar os horários de aula, os horários de reunião do Rotaract, de Rotary. Durante um tempo eu ainda consegui fazer isso, mas começou a ficar, às vezes eu tinha que sair da Fiocruz, pegar um táxi, despecar daqui no Brasil, para almoçar aqui no centro e voltar para a Avenida Brasil. Então a logística para mim na hora do almoço começou a ficar inviável. Então eu tenho um problema assim, nessa estrutura, na hora do almoço, eu não conseguia mais. Questões assim realmente de tempo. Então eu acho que isso foi um grande complicador. E eu tive um aborrecimento também na época eu estava fazendo um evento internacional aqui, eu tive um desentendimento com a governadoria da época, não importa quem foi, e depois daquele dia, eu não consegui mais chegar perto da figura, que era o governador. Então aquilo ali para mim foi a gota d'água para eu sair. Então eu tive um desentendimento. Assim, foi um desentendimento sério. Eu sempre vou defender o Rotaract, que eu acho que foi uma escola muito importante para minha vida. E eu me coloquei em oposição à governadoria. Eu estava numa reunião representando a governadoria e passei a defender o Rotaract e ser contra a governadoria. Então, isso para mim passou um problema de ética muito sério. Eu não posso. Eu botei meus pintinhos debaixo da minha asa e eu falei assim, ninguém vai mexer neles. Então foi uma situação muito desagradável. No dia seguinte, o governador chegou, postou toda a reunião ontem, aí travou, me deu um nó no meu estômago, nunca mais voltei no outro. Não consegui mais. Então, eu já estava fazendo sacrifício, já estava difícil e eu tive. Porque na verdade a gente tem que pensar o seguinte, o Rotary é uma instituição, só que ele é feito de pessoas. E existem as paixões, e as paixões são positivas e negativas. Então acho que tudo isso faz parte. Eu também não posso dizer que esse meu desentendimento não tenha tido uma gotinha para me afastar de vez. Como é que a senhora viu isso? Não, porque Nossa Senhora está no céu. Meus cabelos são brancos, mas são os meus projetos. São os projetos que eu fico. Esse aqui, essa mecha branca é o doutorado. Esse aqui é o projeto do livro História da Saúde no Brasil. Os 4 volumes, virou essa mecha. Então, eu vou nomeando todas as minhas mechas. Até quando tiver mais. Como eu vejo hoje? O problema é assim, eu posso falar como eu via quando eu saí. Naquele momento, assim, a gente já estava nos anos 2000 e poucos. Enfim, eu tive, estava naquele momento que estava chegando o terceiro setor, a falar, a mídia dar ênfase a esse terceiro setor, que era o momento que o Rotary estava se recriando, porque eu acho que como todas as instituições, seja a Igreja Católica, o Rotary, eles são obrigados a se reinventar cotidianamente para se manterem vivos. Se você não se reinventar, você morre. Morre por quê? Porque as suas ideias não falam mais para os seus pais, quaisquer que sejam eles. E aí eu acredito que o que eu estou vendo é que houve uma renovação.
eu não posso dizer essa renovação a quantas foi. Porque aí eu estou afastada o suficiente, estou muito afastada para avaliar. Mas, assim, eu vejo uma renovação. Eu acho que toda renovação é positiva. Chegar novos cérebros, novas cabeças, são novas ideias que fazem, que obrigam a nos sacudir e nos repensar. É como eu, trabalhando nas minhas pesquisas. Estou procurando alguma coisa e acho B. Estou procurando A, achei B. Aí eu anotei B. Aí eu falei assim, bom, vou passar para minha aluna para ela ver o que é B. Só que o B muda toda a minha história. Então eu tenho que parar e analisar o que está me dizendo, o que a minha fonte está dizendo, que não era exatamente o que todo mundo achava. Existe e eu vou recompor. Então eu acho que você trazer novas pessoas, novos cérebros, pessoas mais jovens, sempre muda. Sempre tem a acrescentar. Oi. Duas coisas. Uma delas eu me lembrei do Arquimedes Teodoro, que foi um diretor de RI, um pediatra, uma pessoa maravilhosa, muito doce, inclusive. Ele dizia que o Rotary nunca o tinha decepcionado. Alguns rotarianos, sim. Aí você tem que pesar, né, quantos rotarianos tem ao mesmo distrito, mas quantos te decepcionaram. Sim. Só que o peso, às vezes, de alguns é muito grande. Mas, né, isso eu queria falar. Mesmo que você esteja afastado, que não possa ter uma visão da mal, é você, o Rotary que você conheceu, o mundo que você sabe como está, o mundo atual e moderno, você está antenada nele, você está inserida nele totalmente. Que tipo de organização, de ONG? Porque o Rotary tem um diferencial que é justamente um escopo enorme. Né? Ele não só protege as tartarugas ou as formiguinhas, ele tem um escopo imenso, né? Não é só meio de rua. Como é que você vê o mundo atual? Você acha que o Rotary ainda se encaixa nesse mundo? Ele ainda tem um trabalho a fazer? Você acha que ele ainda tem um espaço para o Rotary? Marlene, espaço sempre tem. Porque eu acho que. Tá. Eu acho que sempre tem, porque o que eu vejo é o seguinte: essas ONGs, elas têm uma função muito pontual e muitas vezes respondem a interesses que não são interesses do público que eles vão atingir. São interesses políticos na acepção negativa da palavra. Tem a palavra bonita, a política bonita, e tem a política feia. E tem, então eu acho que o Rotary não pode seguir o trilho das ONGs. Ele tem que manter esse seu escopo largo e manter a sua identidade. Eu acho que você ser fiel à sua identidade, mesmo que reescrevendo, refazendo, relendo, atualizando, é sempre importante. Mas se manter fiel à sua trajetória, à sua história. Eu vi, mesmo afastada, um pouco de uma política muito forte dentro do Rotary, ou pelo menos dentro de algumas lideranças rotárias, que é aquela política que eu não gosto. Determinados grupos no poder, determinando os destinos do distrito. É uma coisa que eu falei assim, realmente não era esse o Rotary que, pelo menos, que eu lidava. Podia ter que fosse, mas como eu era ingênua, mais nova, não enxergava isso, ou essa questão não me atingia tão diretamente como passou a me atingir depois. Então são questões que a gente vai vendo. Porque na época que eu estava no Rotaract, eu lidava com o Rotary, mas era ali.
O Rotary estava ali, nós estávamos aqui. A gente ia lá, ficava junto, mas tinha a trajetória total. O Rotary, dentro como rotarista, você passa a agir de forma diferente. Eu acho que, sobretudo, assim, para mim, o Rotary, a vivência Rotary foi muito importante. Eu digo sempre, Rotary foi a melhor escola que eu tive. A escola de vida. Se eu sou a profissional que sou hoje, é porque eu passei esses anos todos em Rotary. Tenho pessoas queridas, tem várias aqui nessa sala. Aliás, todos que vieram aqui, da minha época, são pessoas que me conhecem e já sabem que eu sou. Marlene nem se fala, porque sempre do coração. O governador Udo, o governador Bem-vindo. São pessoas que eu trabalhei, lidei diretamente, que me conhecem e me viram em ação. Os outros me conhecem agora falando, de fora. Mas eu já fui muito querida, já briguei muito. Já consegui grandes inimizades entre os governadores. Eu coleciono. Tem um que já não está mais em Caim, já está na outra esfera, que eu briguei com ele. Eu disse que ele estava sendo mentiroso. Ele nunca mais falou comigo. E ele estava sendo mentiroso. Ele podia falar com todo mundo e me ignorar peremptoriamente, porque eu disse que ele era mentiroso, mas diria de novo, se fosse preciso, porque ele foi mentiroso, ele mentiu. E acusou o Rotaract de ineficácia, que era mentira. Então, assim, eu construí, porque eu sempre briguei pelo que eu acreditei e aliás, vou continuar sempre brigando pelo que eu acredito. Eu sou uma suicinha com sangue italiano. Na hora de brigar, eu sou italiana. Agora vamos falar do Roberto, a falar diretamente de São Paulo. Olha, eu vim especialmente para essa palestra de São Paulo e eu estou aqui extremamente impressionado pela qualidade e pela profundidade. Eu não imaginava que o Rotary fosse analisado nessa ótica de movimento social, inclusive inserido, né, no contexto do início do século. Agradeço ao Bem-vindo, ao Joaquim, por ter colocado o convite lá no Gerói, de eu não ter perdido essa oportunidade. Quero oferecer espontaneamente 2 anos de assinatura do Brasil Rotário para que ela não perca. Eu quero depois que me forneça o endereço de correspondência para que o Brasil Rotário te mande exemplar todo mês as minhas expensas, né, pelo menos 2 anos de vínculo com o Rotary. Eu quero sugerir aos companheiros que ela não é para o trabalho de varejo, sabe? A nossa pena não é que ela não esteja em algum Rotary Club fazendo trabalho benemerente ali naquela localidade, naquele bairro. Nós temos aqui um naipe que tem que atuar em esfera de governadoria para cima. Infelizmente no Brasil nós não temos um patamar acima dos governadores. Então o Instituto Rotário, por exemplo, eu acho que eu deveria ser convidada para fazer esse tipo de colocação. E eu também queria fazer uma colocação, um desafio, te lançar um desafio, que o próprio Rotary está muito preocupado com esse papel do Rotary na comunidade, porque nós não sabemos qual é a nossa comunidade daqui a alguns anos. Que a China resolveu se abrir para o mundo, e eu trabalhei com muitos engenheiros chineses, e é um bicho de 7 cabeças. A gente não consegue entender a cabeça do chinês. Então o chinês não tem irmão. Ele não tem irmão. Então se ele não tem irmão, certos conceitos sociais, irmandade, fraternidade, eles não imaginam o que é isso. Agora, como eu vou chegar na China e falar, ô companheiro, mas que raio, o que é companheiro? Não, o conceito de companheirismo que a gente tanto prega dentro do Rotary e discutimos o que é companheiro, se é amizade, o que é. Na China, eles não fazem ideia do que é companheirismo, fraternidade, irmandade, não existe esses conceitos na China. Ninguém tem irmão, ninguém tem tio, ninguém tem primo. A malandragem que nós temos aqui, porque foi o meu primo com 10 anos de idade que me ensinou algumas malandragens. O chinês não tem esse jogo de cintura que o carioca, por exemplo, tem. Esse jogo de malandragem.
O chinês não tem isso. É impressionante você conviver um dia inteiro com o chinês. Então a China, que tem lá mais de 2 bilhões de pessoas, está abrindo o mundo, eles vão invadir o mundo. Nós vamos fazer intercâmbio, vai vir na nossa casa um jovem de 16 anos chinês, e com essa cabeça. Então eu lanço-lhe esse desafio para continuar os estudos, né? O que vai acontecer com o Rotary nesse contexto globalizado, né? Onde nós temos família chinesa com esse conceito de família que eles têm, e o Rotary está querendo penetrar no mundo muçulmano. E os muçulmanos, com família lá, com várias esposas, com outra estrutura familiar, também vai chegar. Nós vamos ter filhos muçulmanos dormindo aqui na cama do meu filho na minha casa. E eu não sei como é que eu vou tratar esse jovem muçulmano. Então nós, como rotarianos, né, pregando assim, os programas, né, de intercâmbio e tudo mais, IGE, intercâmbio de jovem, nós temos que modificar um pouco os nossos conceitos. E eu acho que a Gisele tem um papel extremamente importante. Já que ela começou, ela só tem que continuar mais um pouco. Primeiro, quero agradecer pela sua presença. Eu acho que nós estamos numa casa denominada Centro de Estudos Rotary. Portanto, nós fazemos aqui algumas coisas diferentes de uma reunião de Rotary e algumas coisas semelhantes. Mas aqui é um centro, você percebe que as pessoas que vêm aqui são pessoas interessadas, não têm obrigação de vir aqui por horário, por tempo, por frequência, não se recupera a frequência. Então, elas estão aqui porque gostam de discutir assuntos de Rotary. E eu tenho certeza que hoje nós recebemos algumas informações de você muito interessantes. Eu a conheci em tipo 2000, 2001, etc., na formação, enfim, do Rotary Novas Gerações, e depois que você veio sair, mas o Rotary Novas Gerações nos deu bons companheiros, boas companheiras, amigos, e que hoje estão alguns bastante proeminentes em Rotary, o caso do Paulo, né, que já foi escolhido e vai ser o próximo chairman do Intercâmbio Internacional de Jovens, que no nosso distrito cresceu muito, graças a uma pessoa que é o Pedro Durão, nosso companheiro, que não está presente, que está no exterior a trabalho de Rotary do intercâmbio, e mandou uma mensagem, inclusive, meu companheiro mandou uma mensagem, inclusive, dando a todos nós, os presentes, a saudação. Ele fez questão disso, à distância, passou para o Antônio Joaquim passou para mim. Eu sou vice-presidente, eu estou vice-presidente do CER neste momento, já fui presidente. Mas o que interessa é o seguinte: eu vi nas suas palavras, na sua forma de ser, de afirmar, um conhecimento profundo seu, seja em história, em conhecimento geral, em conhecimento de Rotary, e eu vi uma situação que você valoriza a Rotary, seja por intercâmbio, Interact, Rotaract e o próprio Rotary. Então, quando você respondeu a ele de retornar a Rotary, de não estar em Rotary, esse é um detalhe, mas você valoriza a instituição Rotary. Você falou 3 vezes sobre o Polio Plus, então, e sabe tem o acompanhamento, inclusive técnico, de conhecimento técnico, de Polio Plus, que nós estamos festejando agora nesse sábado no Morro do Corcovado, o final da Polio, que nós chamamos de Paulinal, e também os 90 anos do Rotary no Brasil e os 108 anos do Rotary no mundo no dia 23. Mas o que eu queria dizer a você é que eu vejo você como uma rotariana natural. Você, como disse o Roberto, precisa ou não precisa ser rotariano, você tem um espírito rotário. O que nós temos como pessoas, não é, Marlene? As pessoas modificam. E Arquimedes Teodoro foi uma pessoa maravilhosíssima, um médico, realmente uma inteligência ambulante, uma pessoa, um homem mesmo com educação fina, né? Então, e inteligência rotada, inteligência ambulante. Mas
ele falava isso. Cada pessoa é uma pessoa. Então, uma pessoa que você conheceu e que não se deu bem e houve alguma coisa, não significa a instituição como um todo. As relações que você pode, porventura, ter em Rotary, tem pessoas boas, pessoas médias, pessoas ruins. Isso faz um Rotary, porque o Rotary não seleciona só as pessoas boas no sentido de bondade, ela se seleciona tem certos princípios, que eu não vou aqui relacionar, que não é o caso. Mas, e algumas dessas pessoas mudam durante a vida. E esse é um processo natural. Rotary, você falou, e é o que realmente está falando. Rotary está reinventando, Rotary está reestudando, tem o seu planejamento estratégico e está mudando muito ferozmente, que até nós mais antigos, eu tenho 36 anos de Rotary, fui governador em 1991, com 41 anos de idade, então já tenho 21 anos de ex-governador. O que acontece? E quando eu fui governador e hoje, uma diferença absurda, não tem comparativo, entendeu? Então, é bom que você saiba que essa reinvenção está acontecendo em Rotary. Em 1º de julho, a Fundação Rotária vai ser implantada o Plano Visão de Futuro. Ela modifica a estrutura de Fundação Rotária, que vários conhecem aqui. O nosso maior contribuinte de Fundação Rotária está aqui, que é o Uderman, a quem você se referiu, no nosso distrito. Sabe, a Fundação está mudando totalmente. E isto é importante e é necessário, como é necessário para a igreja, para a maçonaria, para a entidade A, B, C, D, X. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu estou muito envaidecido de vê-la novamente, depois de muitos anos, né? E ver a tua maturidade. Você fala com uma firmeza, com uma convicção, que até a minha querida, que é muito inteligente em educação, entendeu? Ela respeitou o que você falou. Ela pode não ter deglutido, mas ela respeitou aos seus mais de 50 anos de idade. Certo? 82? Não acredito. 82? Eu fui na festa dos 80 dela. Mas então, e é filha do almirante, desculpe o nome. Benjamin Sodré. Benjamin Sodré. Então, um dos maiores. Mimi. Mimi Sodré do Botafogo. Vulgo Mimi. Vulgo Mimi. O vulgo eu não sabia. Desculpe. Mas é um dos que mais dirigiu escolas no Brasil. Entendeu? Então ela está falando com categoria e ela quer voltar àquele tempo. E realmente é muito complicado. Foi o criador da implantação do Brasil do escotismo. Então, é uma pessoa super inteligente, mas humilde. Então, você veja que as relações interpessoais em Rotary, como em qualquer entidade, eu costumo dizer que até entre marido e mulher, elas se alternam, elas se mudam. E você colocou para nós algumas coisas e relembrou algumas coisas importantes. Eu quero parabenizá-la. Não quero fazer perguntas, porque estou satisfeitíssimo de vê-la e de ver como você está conduzindo a sua vida interior, a sua vida profissional, a sua vida pessoal. Gostaria imensamente que você estivesse no Rotary Club. Acho também que o Roberto tem razão, que nós deveríamos convidá-la, e aí, Marlene, vamos convidá-la para um evento de Rotary de estrutura, seja em nível nacional, em nível distrital, numa conferência. A nossa conferência acontece no mês que vem, não dá para alterar nada no programa, mas realmente você iria levar, como nos trouxe, um recado importante. E isso para nós é muito legal.
gostaria depois de ter um livro seu para levar à Academia Brasileira Rotária de Letras, da qual eu sou um dos fundadores e o diretor-secretário da Academia. Então nós fundamos há 2 anos e oficialmente fizemos a posse há 2 ou 3 meses, e então estamos recebendo alguns livros de boa leitura, e esse seu fará parte com certeza para nosso estudo, e como aqui estudamos o trabalho. Muito obrigado de coração por ter vindo ao nosso centro de estudos. Eu que agradeço. Sempre que vocês precisarem, vocês podem contar. Obrigado. Como? 110 milhões. 110, pô, diretamente. Nada como a caravana mais distante. Conjunto de 3 DVDs, né, da outra. Obrigado. E agradecer a nossa palestrante, a Gisele, e ao Roberto Watanabe, diretamente de São Paulo, né? Concorrentes aqui da nossa mesa. Agradecimento esse extensivo à administração do Rotary Rio de Janeiro pela cessão do espaço para a redação de nossas reuniões, bem como a todos os rotarianos e convidados aqui presentes, especialmente aos funcionários também do Rio de Janeiro, Andréia, a Rose e o William, pela presteza habitual aqui, que sempre nos atende. E desejando a todos um feliz regresso a seus lares e locais de trabalho, e esperando revê-los na nossa próxima reunião, os convido para saudarmos o pavilhão nacional.